Livro O Peregrino, autor John Bunyan. Prefácio. Com exceção da Bíblia, O Peregrino é o livro mais lido na língua inglesa, um clássico comprovado da literatura inglesa. É uma fascinante alegoria, fiel à vida real, conforme experimentado por cristãos genuínos, e possui uma mensagem vital para o homem contemporâneo. A narrativa de Bunyan foi reescrita a fim de agradar os leitores da atualidade. A apresentação é moderna, embora o peregrino viaje a pé e se hospede em estalagens e alojamentos ou em casas particulares, como costumavam fazer os antigos viajores, a fim de acelerar a viagem do leitor com o peregrino em seu trajeto à cidade celestial. Alguns detalhes supérfluos foram omitidos. Os nomes de alguns personagens foram mudados e 2 ou 3 novos personagens foram acrescentados. Alguns trechos sofreram amplificações para clarear a ideia do autor. Contudo, a mensagem não mudou. Nosso louvor ao Deus da glória que usou o seu servo fiel, John Bunyan, para escrever O Peregrino com o seu minucioso retrato da vida e do caráter humano e a sua maravilhosa revelação de Deus, a verdade eterna e o caminho da salvação. Nossa apreciação ao Sr. James Thomas pelo cuidado exercido em preparar esta nova edição da obra clássica de Bunyan. Os editores. Primeira parte. A jornada de cristão. Capítulo 1. Cristão em apuros. Caminhando pelos desertos do mundo, cheguei a um lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para dormir, e enquanto dormia, sonhei. Em meu sonho vi um homem vestido de trapos, parado junto a um caminho, com um livro na mão e um grande fardo nas costas. A sua face voltava-se à direção contrária à sua casa, que ficava perto. Vi-o abrir o livro e ler, e então começar a chorar. Não mais podendo controlar os sentimentos, ele soltou um brado pesaroso. O que devo fazer? Nesta condição foi para casa. Enxugando as lágrimas, o homem conteve-se o melhor que pôde, para que a esposa e os filhos não lhe notassem a aflição. Mas não pôde ficar em silêncio por muito tempo, porque a sua preocupação aumentou. Finalmente começou a contar à esposa e aos filhos. Ó minha querida esposa e filhos, eu, seu companheiro e pai, estou perdido por causa de um terrível peso em meu coração. Estou seguramente informado de que esta nossa cidade será queimada com fogo do céu, e nessa destruição todos pereceremos, a menos que se encontre algum modo pelo qual sejamos salvos. A família ficou surpresa, não por acreditar ser verdade o que ele estava dizendo, mas por achar que perdera o juízo. Como já caía a noite, puseram-no rapidamente na cama, esperando que o sono lhe acalmasse os nervos e o aliviasse de seus medos terríveis. Entretanto, passou a noite em suspiros e lágrimas. Quando amanheceu, perguntaram-lhe como se sentia. Pior, bem pior, replicou ele. E quando começou a falar de sua condição, a família tornou-se impaciente e rude. Depois de ouvir por um tempo as suas palavras pesarosas, tentaram afastar o humor lamentável por meio de um tratamento áspero e grosseiro, ora repreendendo-o, ora ralhando e ora ignorando-o completamente. Então ele retirava-se para seu quarto a fim de lamentar a sua miséria, compadecer-se e orar por sua família. Também caminhava sozinho pelo campo, lendo ocasionalmente o livro e orando em voz alta. Certo dia, em profunda meditação enquanto caminhava pelo campo, rompeu em choro clamando:
O que devo fazer para ser salvo? Olhou para um caminho e para o outro, como se fosse correr, mas permaneceu quieto. Não pudera decidir que caminho tomar. O encontro com o evangelista. Então vi um homem aproximar-se dele e apresentar-se. Meu nome é Evangelista. Posso perguntar por que está tão perturbado? Senhor, respondeu ele, entendi por este livro que tenho nas mãos que estou condenado a morrer e depois disso ir a julgamento, e não me acho disposto a fazer a primeira coisa, nem capaz da segunda. Por que não se dispõe a morrer? Indagou o evangelista, visto que esta vida está ligada a tanta maldade. Porque temo que esta carga em minhas costas afunde-me mais baixo que a sepultura e cairei no inferno. E se não estou preparado para morrer, não estou pronto para o julgamento, nem para a execução. Só em pensar nessas coisas já me faz chorar. Se esta é a sua condição, ponderou o evangelista, por que permanece aqui? Porque não sei aonde ir. Evangelista entregou-lhe então um pergaminho que tinha escrito estas palavras: Fuja da ira vindoura. Ao ler tais palavras, o homem olhou sinceramente para o evangelista e indagou: Mas para onde devo ir? Apontando para um vasto campo, Evangelista perguntou: Está vendo aquela portinha lá longe, na lateral do campo? Não, respondeu o homem. Então, está vendo aquela luzinha brilhando? Acho que sim, assentiu ele. Mantenha os olhos naquela luz e você irá direto à porta estreita, aonde, ao bater, ser-lhe-á dito o que fazer. Deixando a cidade da destruição. Aí vi em meus sonhos que o homem começou a correr. Ele não se afastara muito de sua casa quando a esposa e os filhos vieram chorando atrás dele para que voltasse. Não obstante, ele pôs os dedos nos ouvidos e continuou a correr gritando: Vida, vida, vida eterna! Ele não olhou para trás, antes aumentou a velocidade em direção ao centro da planície, perseguido por obstinado e flexível. Os vizinhos vieram vê-lo correr, e enquanto corria, alguns zombavam, outros o ameaçavam e outros chamavam-no de volta. Entre estes últimos estavam 2 homens que resolveram ir atrás dele e trazê-lo de volta. O nome de um era Obstinado e o de outro Flexível. A essa altura, o homem já ia bem distante, mas os 2 eram bons corredores, com forte resolução, e logo o alcançaram. O homem perguntou-lhes: Vizinhos, por que vocês vieram? Para persuadi-lo a voltar conosco, responderam eles. Isso nunca acontecerá, enfatizou o homem. Vocês moram na cidade da destruição, lugar onde eu também nasci e onde todos os que morrem afundam mais abaixo que o túmulo, para um lugar que arde com fogo e enxofre. Convençam-se, bons vizinhos, e venham comigo. O quê? Exclamou o obstinado. E deixar atrás todos os nossos amigos e o nosso conforto? Sim, confirmou o cristão, este era o seu nome, pois tudo o que vocês deixarão não é digno de ser comparado com um pouquinho daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e se mantiverem neste caminho, passarão tão bem quanto eu, porque aonde eu vou há suficiente para todos e de sobra. Venham comigo e comprovem as minhas palavras. Obstinado. E o que são as coisas que você busca, já que deixou o mundo todo para procurá-las? Cristão. Busco uma herança incorruptível e imaculada, que jamais desvanecerá.
seguramente guardada no céu para ser entregue no tempo estabelecido a todo aquele que diligentemente a buscar. Leia, se quiser, aqui em meu livro. Obstinado. Oh, que bobagem! Fora com este livro! Vai voltar conosco ou não? Cristão. Não, porque agora já pus a mão no arado. Obstinado. Então vem, Flexível. Voltemos sem ele. Há um monte desses malucos insensatos que, quando põem uma ideia na cabeça, são mais sábios aos próprios olhos que 7 homens com juízo. Flexível. Não o insulte. Se o que o homem diz é verdade, ele é mais sábio do que nós. As coisas que ele espera ganhar são melhores do que as que possuímos. Estou inclinado a ir com ele. Obstinado. O quê? Mais loucos ainda. É melhor você ouvir e voltar comigo. Quem sabe aonde este companheiro desequilibrado poderá levá-lo? Seja sábio e volte comigo. Cristão. Não, venha comigo, Flexível. Essas coisas de que falei existem para serem alcançadas, e muitas outras mais maravilhosas ainda. Se você não acredita, leia aqui meu livro. E a verdade nele expressa é toda confirmada pelo sangue daquele que escreveu o livro. Flexível. Bem, vizinho obstinado, estou fazendo minha decisão. Vou com este bom homem. Lanço a minha sorte com a dele. Mas agora, bom cristão, você conhece o caminho para este lugar delicioso? Cristão. Fui orientado por um homem, cujo nome é Evangelista, a apressar-me para a portinhola adiante, onde receberei instruções quanto ao caminho. Flexível. Então, vamos indo. Obstinado. E eu voltarei à minha casa. Não serei companhia para esses fantásticos loucos enganados. Vi então em meus sonhos que havendo partido obstinado, Cristão e Flexível seguiram juntos através da planície. Cristão. Vizinho Flexível, fale-me de você. Estou contente por ter decidido vir comigo. Se obstinado houvesse sentido o que senti do poder e dos terrores daquilo que ainda é invisível, não teria voltado atrás tão levianamente. Flexível. Agora, já que estamos sozinhos, conte-me mais, cristão. Como são as coisas no lugar aonde estamos indo? E como são obtidas? Cristão. Eu posso melhor compreendê-las com a mente que narrá-las com a língua. Contudo, já que você está desejoso de saber, lerei a respeito em meu livro. Flexível. E você acha que as palavras deste livro são mesmo verdadeiras? Cristão. Sim, certamente, pois foram escritas por ele, que não pode mentir. Descrevendo o céu. Flexível. Bem, e o que são essas coisas? Cristão. São coroas de glória para serem dadas e vestes brilhantes que nos farão reluzir como o sol no firmamento. Flexível. Isso é maravilhoso. E o que mais? Cristão. Não mais haverá tristeza ou choro, porque ele, que é dono do reino, enxugará todas as lágrimas. Flexível. E que companheiros terei lá? Cristão. Estaremos com os serafins e querubins, seres deslumbrantes. Além disso, encontrar-nos-emos com os milhares e dezenas de milhares de redimidos desta terra, que já foram antes de nós para aquele lar feliz. Todos eles puros e bons, andando em santidade e desfrutando da presença do Rei para sempre. Resumindo, lá veremos os anciãos, usando suas coroas de ouro, e as santas virgens com as suas harpas. E lá estarão os homens transformados, a quem o mundo cortou em pedaços, ou queimou nas chamas, ou lançou às feras, ou afogou no mar.
por causa de seu amor ao Senhor do reino. Todos bem e vestidos com corpos imortais e vestes imaculadas. Flexível. Só ouvir essas coisas é suficiente para arrebatar-nos a alma, mas elas são para ser desfrutadas por nós. Como podemos nos tornar participantes delas? Cristão. O Senhor, o soberano daquele país, registrou aqui em seu livro, cuja essência é: se realmente o desejarmos, bem como ao seu reino, e estivermos dispostos a recebê-lo como nosso Salvador e Senhor, ele satisfará o nosso desejo gratuitamente. Flexível. Muito bem, meu bom companheiro, estou alegre por ouvir essas coisas. Venha, vamos nos apressar. Cristão. Não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa deste fardo em minhas costas. No pântano do desespero. Então vi em meus sonhos que tão logo terminaram esta conversa, chegaram a um pântano imundo, no meio da planície. Desatentos, ambos caíram no lamaçal, chamado Pântano do Desespero. Debateram-se por algum tempo na lama e logo o cristão, por causa de seu fardo, começou a afundar. Ah, bom cristão, onde está você agora? Indagou Flexível. Cristão. Na verdade, eu não sei. Ouvindo isso, Flexível ofendeu-se e criticou raivosamente o seu amigo viajante. É esta a felicidade de que me falava? Se temos um infortúnio destes no começo de nossa jornada, o que podemos esperar antes de chegarmos ao seu final? No que me diz respeito, se eu ao menos conseguir sair vivo dessa confusão, você pode ficar com seu país celestial e todas as suas glórias e desfrutar de tudo sozinho. Com isso, ele deu uma arremetida desesperada e saiu do atoleiro. Pelo lado do pântano que dava para sua casa. Foi embora e Cristão não mais o viu. Cristão, deixado a debater-se sozinho no lamaçal, esforçou-se em direção à margem distante, em direção à pequena porta. Não obstante, lutasse ele com todas as suas forças e habilidades, não conseguiu sair, por causa de sua carga. Vi então um homem cujo nome era Ajudador encaminhar-se para ele e perguntar-lhe: o que está fazendo aí? Cristão: Senhor, um homem chamado Evangelista orientou-me a seguir este caminho que me levará àquela portinhola, onde poderei livrar-me deste peso e escapar à ira vindoura. Estava indo para lá quando caí aqui. Ajudador: mas por que você não procurou a escada? Cristão: o medo apoderou-se de mim e eu tomei o caminho mais próximo. Dei-me a mão, comandou o ajudador, e ele puxou-o para fora, colocou em solo firme e mostrou-lhe o caminho que levava à porta estreita. Fui então ao homem que o puxara para fora e perguntei-lhe: Senhor, já que este é o caminho que leva da cidade da destruição àquela portinhola, por que este lugar não foi consertado para que os pobres viajores possam ir à porta da esperança com mais segurança? Este pântano imundo é um lugar que não pode ser consertado, replicou o ajudador. Aqui é terreno baixo, onde a escuma e a sujeira da consciência culpada, causada pela convicção do pecado, continuamente se ajunta, e por essa razão é chamado de pântano do desespero. Quando os pecadores são despertados pelo Espírito Santo e enxergam a sua vil condição, levantam-se na alma muitas dúvidas e temores e apreensões desencorajadoras, que se fundem e imergem neste lugar. Esta é a razão deste charco. Não é do agrado do rei que este lugar permaneça tão sujo,
continuou ele explicando. Seus operários, sob a direção de seus inspetores, têm sido empregados por mais de 1.600 anos para melhorar este brejo. E ele já tragou pelo menos 20.000 carradas de verdade sólida e toneladas de instruções salutares, trazidas em todas as épocas de todas as partes do reino. E aqueles que conhecem afirmam que os melhores materiais têm sido trazidos para tornar bom o solo deste lugar, mas ele ainda é o pântano do desespero, e continuará assim mesmo depois que se fizer todo o possível. É verdade, prosseguiu ele, que alguns degraus bons e substanciais foram colocados sobre este pântano, por ordem do Senhor da Salvação, mas às vezes este charco vomita muita sujeira, e quando o tempo muda, os degraus dificilmente são vistos. Ainda que eles sejam visíveis a uma pessoa normal, a cabeça da gente fica tão atordoada aqui que a pessoa cambaleia para o lado e atola no lodo. Todavia os degraus estão aí. De qualquer modo, do outro lado da portinhola, o solo é firme. Vi então em meus sonhos que Flexível chegara ao lar e reunira-se à família. Seus vizinhos tinham ido visitá-lo. Alguns disseram que ele era um homem sábio por ter voltado. Alguns chamaram-no de louco por haver arriscado a vida com alguém como cristão. E outros zombaram de sua covardia, dizendo: certamente se eu tivesse iniciado uma aventura, não teria sido tão fraco e indigno, a ponto de desistir e voltar por causa de algumas dificuldades. Flexível ficou embaraçado entre eles, mas finalmente ganhou coragem suficiente para falar. Então todos se voltaram para Cristão e o difamaram pelas costas. Associado a sábio segundo o mundo. Agora, caminhando sozinho, Cristão avistou alguém atravessando o campo, vindo em sua direção. Era o senhor sábio segundo o mundo, que vivia na cidade da astúcia carnal, cidade não muito distante do lar de Cristão. Ele ouvira dizer que Cristão deixara o lar para buscar um país invisível, e ao vê-lo teve um pressentimento de quem ele era. Quando se encontraram, o senhor sábio segundo o mundo puxou conversa. Como vai, meu bom companheiro? Para onde está indo, tão sobrecarregado assim? Cristão: sobrecarregado de fato, tanto quanto qualquer pobre criatura pode estar. E já que perguntou, estou indo para aquela pequena porta lá longe, porque lá informaram-me receberei instruções de como me livrar dessa carga. Sábio segundo o mundo: você tem esposa e filhos? Cristão: sim, mas ando tão preocupado nos últimos dias que não consigo desfrutar deles como antigamente, e sinto como se não tivesse ninguém. Sábio segundo o mundo: você me ouvirá se eu lhe oferecer meu conselho? Cristão: se for bom, ouvirei, pois preciso de bons conselhos. Sábio segundo o mundo: então aconselho-a a afirmar a si próprio e a lançar fora esta carga agora mesmo, porque nunca ficará bem até que o faça, e nem poderá desfrutar das bênçãos que Deus lhe tem dado, enquanto carregar esse fardo. Cristão: bem, é isto que estou buscando, livrar-me deste fardo pesado, mas não posso tirá-lo de minha mente, e não há ninguém em minha terra que o possa tirar de mim. Por essa razão estou seguindo este caminho, como lhe disse, a fim de libertar-me dele e ser livre e feliz. Sábio segundo o mundo: quem lhe disse para seguir este caminho a fim de livrar-se deste peso? Cristão: um homem que parecia ser uma pessoa sábia e bondosa. O nome dele é Evangelista. Sábio segundo o mundo: Evangelista:
Espero que ele seja punido por tal conselho. Não há neste mundo caminho mais perigoso e incômodo que este indicado por ele. Evidentemente, você já encontrou o infortúnio. Posso julgar pela sua aparência que já esteve no pântano do desespero, e o lamaçal é apenas o começo do sofrimento para quem viaja por essa estrada. Ouça-me, pois sou mais velho que você. Provavelmente encontrará dor, pobreza, fome, riscos, perigos, leões, dragões e até mesmo a morte. E na maior parte do tempo sentir-se-á cansado e solitário, arrastando-se penosamente na escuridão. Isso é certamente verdade, já confirmada por muitos que seguiram este caminho. E por que deveria um homem bom e inteligente lançar fora sua vida tão descuidadamente, seguindo as instruções de um excêntrico? Cristão. Senhor, este peso em minhas costas é mais terrível que todas as coisas que o Senhor mencionou. Não me importo com o que me aconteça, se tão somente puder achar o alívio deste peso. Sabe o segundo mundo. Para começar, como você arranjou esta carga? Cristão. Lendo este livro que tenho nas mãos. Sabe o segundo mundo. Logo vi. Aconteceu a você como a outros fracos. Algumas pessoas metem-se com coisas profundas demais para elas e repentinamente acham-se em condição igual à sua, que não apenas enerva, mas ainda leva às aventuras desesperadas, a fim de obter o que não sabem o que é. Cristão, eu sei o que desejo obter, a libertação dessa carga. Sabe o segundo mundo. Mas por que você busca alívio neste caminho, visto que ele está cheio de problemas e perigos? Agora posso guiá-lo se você tiver a paciência de me ouvir, pelo caminho onde obterá o que deseja, sem que se exponha aos perigos e provações que encontrará nessa estrada que está seguindo. Sim, e o alívio está perto. Além disso, posso acrescentar, você achará, em vez de perigos e aflições, muita segurança, amizade e contentamento. Cristão. Senhor, é isso que quero. Por favor, o Senhor me revelará o segredo? Sabe o segundo mundo. Sim, numa aldeia acolá, chamada Moralidade, vive um homem que atende pelo nome de Legalidade, um homem verdadeiramente judicioso, de boa reputação, que tem a habilidade de aliviar as pessoas de cargas como essa que você carrega. Você deve ir até ele e será ajudado imediatamente. A casa dele fica a cerca de 1 milha daqui. E se ele mesmo não estiver em casa, tem um filho jovem e belo, cujo nome é Cortesia, que pode fazer isso quase tão bem quanto o velho cavalheiro. Lá você será aliviado deste peso, e se não desejar voltar à sua antiga habitação, o que não aconselharia, poderá mandar buscar a sua esposa e filhos, e viver na aldeia da moralidade. Há casas desocupadas lá, agora que você pode comprar por um preço razoável. As provisões lá são abundantes, de preços baixos, muito boas, e você certamente terá vizinhos honestos, tudo para tornar aprazível a sua vida. Por um momento, Cristão ficou um tanto indeciso, mas logo concluiu: se o que este cavalheiro diz é verdade, a minha atitude mais sábia será acatar o seu conselho. Havendo chegado a esta conclusão, perguntou ao Senhor Sábio segundo o mundo: Senhor, onde vive este homem? Como posso encontrar a sua casa? Sábio segundo o mundo: está vendo aquele monte alto, lá adiante? Sim, estou. Vá para aquele monte, e a primeira casa lá
é a dele. Chegada ao Monte Sinai. Então, Cristão saiu do caminho para seguir a estrada que levava à casa do Senhor Legalidade, em busca de ajuda. Ao chegar perto do monte, porém, este apareceu-lhe demasiadamente alto, e o íngreme rochedo dava a impressão de estender-se sobre a estrada. Cristão teve medo de aventurar-se mais perto, receando que o rochedo caísse-lhe em cima. Ficou lá, sem saber o que fazer. Seu fardo agora parecia mais pesado que antes. Além disto, chispas de fogo desciam do monte, fazendo-o suar e tremer. Ele estava arrependido de haver seguido o conselho do Senhor Sábio segundo o mundo. Novamente unido a Evangelista. Então ele viu o Evangelista caminhando para ele e sentiu-se envergonhado. Evangelista tinha um olhar muito severo e começou a reprová-lo. O que está fazendo aqui, Cristão? Cristão não sabia o que dizer, estava mudo. Então o Evangelista indagou: Você não é o homem que encontrei chorando fora da cidade da destruição? Cristão: Sim, Senhor, devo confessar que sou eu. Evangelista: Eu não o orientei a ir para Portinhola? Cristão: Sim, irmão, você o fez. Evangelista: Como foi que se desviou tão rapidamente? Porque agora você está bem longe do caminho. Cristão: Bem, tão logo eu saí do pântano do desespero, encontrei alguém que me levou a crer que encontraria um cavalheiro na aldeia junto ao monte, que me removeria a carga. Evangelista: Quem você encontrou e que espécie de pessoa era? Cristão: Ele parecia um homem honesto, argumentou muito comigo e finalmente persuadiu-me a seguir-lhe o conselho. Então vim para cá. Mas quando vi este monte ameaçador, arqueado sobre a estrada e soltando fogo e fumaça, parei, com medo de perecer. Evangelista: O que o homem lhe falou? Cristão: Ele perguntou-me aonde estava indo e eu lhe disse. Evangelista: E o que disse ele então? Cristão: Que eu deveria lançar fora a minha carga imediatamente. Respondi-lhe que o que desejava era alívio, e por isso expliquei-lhe: estou indo para uma pequena porta, onde receberei instruções de como encontrar o lugar da libertação. Então ele afirmou que me mostraria um caminho melhor, um caminho não tão cheio de dificuldades como o que você me indicara. E uma vez que eu havia caído no pântano de desespero, senti-me inclinado a ouvir-lhe os conselhos. Ele me disse: Este caminho levará à casa de um cavalheiro capaz de aliviar as pessoas de suas cargas. Como percebi que não encontrara alívio no caminho que viajava, mas sim mais aborrecimentos, acreditei nele e virei-me daquele caminho para este, achando que logo encontraria livramento. Contudo, ao chegar a este monte e ver quão perigoso seria prosseguir, parei com medo de perder a vida. Agora não sei o que fazer. Então o evangelista propôs: Espere só um momento, para que eu possa dar-lhe a palavra de Deus. Cristão esperou, tremendo sob a carga. Advertiu então o evangelista: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Evangelista aplicou as palavras dizendo: você é um homem em dificuldade. Começou rejeitando o conselho do Altíssimo e retirando os pés do caminho da paz, quase arriscando a sua alma. Cristão caiu-lhe aos pés chorando. Ai de mim, pois estou perdido. Evangelista tomou pela mão direita, dizendo: todo tipo de blasfêmia e pecado será perdoado ao homem. Não seja incrédulo, mas crente. Com isso, Cristão reviveu e firmou-se diante de Evangelista. Evangelista: agora dispense mais atenção e seriedade às coisas que lhe digo. Vou mostrar-lhe quem é aquele que o desencaminhou e o lugar para onde ele o dirigira. O homem que o encontrou na planície é um certo senhor sábio segundo o mundo. Este nome lhe é apropriado porque ele possui a sabedoria deste mundo e nada sabe sobre a vida por vir. Prefere a doutrina deste mundo porque ela o protege da cruz. Por essa razão, sempre vai à igreja da cidade da moralidade. Possuindo uma mente carnal, ele busca perverter a verdade deste meu livro. Há 3 coisas no conselho deste homem que você deve abominar totalmente. Ele desvia as pessoas do caminho certo. Ele empenha-se para tornar a cruz odiosa. Ele assenta os pés das pessoas no caminho que conduz à morte. Primeiro, você deve detestar o modo como ele o desvia da verdade. Sim, e abominar o seu próprio consentimento nisso, porque isso é rejeitar o conselho de Deus para aceitar o conselho de um homem pecaminoso. Jesus, o seu Senhor, disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Este homem mau desviou-o da porta estreita e do caminho que leva à vida, para o caminho que quase o levou à destruição. Portanto, odeie o fato de ele o desviar do caminho, e despreze a si mesmo por haver sido tão facilmente desencaminhado do rumo certo. Segundo, deve detestar o modo como ele diligencia para tornar-lhe repulsiva a cruz, pois você foi ensinado a preferir a cruz aos tesouros do Egito, além de que o Rei da Glória lhe há dito que aquele que buscar salvar a própria vida perdê-la. Por conseguinte, é deveras destrutivo o ensino de que o caminho certo, sem o qual não podemos ter a vida eterna, é o caminho da morte. Portanto, você deve odiar esta doutrina. Terceiro, precisa considerar a pessoa para quem ele o enviou e ver quão incapaz esta pessoa é de libertá-lo de sua carga e de sua condenação eterna. Este homem, chamado Legalidade, a quem ele o enviou, é o filho da escrava, que se acha na escravidão com seus filhos e simbolicamente é o mesmo que este monte alto, o monte Sinai que você temia cair sobre si. Agora, se ela e todos os seus filhos acham-se escravizados, como você pode esperar que alguém deles os livre? Este Senhor Legalidade, que nasceu no Monte Sinai, é incapaz de livrá-lo de sua carga. Ele jamais livrou alguém de seu fardo de pecado e nunca o fará. Você não pode ser justificado pelas obras da lei, pelos feitos da lei. Ninguém pode ser limpo de seus pecados ou aliviado de sua carga. Por conseguinte, o Senhor Sábio segundo o mundo é um alienígena, e o Senhor Legalidade, um impostor. E quanto ao seu filho Cortesia, não obstante os seus olhares afetados,
é um falso e não pode ajudar a ninguém. Acredite em todo este rumor que você ouviu deste homem tolo. Não há nada a não ser a intenção de iludir as almas e afastá-las da salvação. Foi isso que tentaram fazer a você quando atraíram para longe do caminho por onde eu mandara. Depois disso, o evangelista clamou aos céus por confirmação do que ele falara. Com isso saiu fogo e palavras da montanha sob a qual estavam, fazendo ficar em pé os cabelos de Cristão. As palavras eram altas e claras. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Agora, Cristão não esperava nada além da morte. Pôs-se a gritar em voz lamuriosa, condenando o momento em que encontrara o Senhor sábio segundo o mundo, e chamando a si mesmo de louco, por lhe haver seguido os conselhos. Também declarou-se profundamente envergonhado, só de pensar que os argumentos daquele homem, embora fossem apenas produto de uma mente carnal, haviam tido sobre ele influência suficiente para fazê-lo renunciar ao caminho certo e seguir o caminho do mundo. Feito isso, aplicou-se novamente nas palavras de sabedoria de evangelista, em sua instrução espiritual e na completa devoção do Rei do Céu. Cristão, o que o Senhor acha? Existe alguma esperança para mim? Posso agora voltar ao ponto onde desisti e ir para a Portinhola? Ou serei abandonado por causa desses infiéis e mandado para longe da porta em desonra? Estou sinceramente arrependido de haver atentado para o conselho deste homem mundano e me afastado do caminho certo. Mas podem os meus pecados serem perdoados? Evangelista, o seu pecado é realmente grande. Envolve 2 males. Você abandonou o caminho certo e andou numa trilha proibida. Contudo, o homem na porta o receberá, porque ele tem grande misericórdia e boa vontade para com toda a humanidade. Tão somente preste atenção, para não se desviar outra vez, a fim de não perecer no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira.